Se coloque em pé comigo e abre a palavra do Senhor lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Amém? Lá diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal. Diz assim comigo: Elias partiu de Gilgal, em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Diz assim: o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos, os profetas que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Repete comigo: o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Repete comigo: porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Opa, acho que eu pulei, né? Distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados. E passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando as suas vestes rasgou-as em duas partes. E então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Obrigado, Pai, por essa palavra. Fala, Espírito Santo, conosco nessa manhã, porque nós queremos ouvir tua doce voz. Nos corrige, nos exorta. Senhor, trabalha nessa pedra bruta que somos nós, com a tua palavra nessa manhã. Afia-nos, Senhor. Nós queremos ser o povo da palavra, nós queremos sentir a vida que há na palavra, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, querido. Nós vemos aqui duas coisas que vai acontecer. Eliseu vai receber porção dobrada da unção que estava sobre Elias. E a segunda coisa mais importante também que ia acontecer é que Elias seria transladado ao céu. Só que não sei se você percebeu que antes que Eliseu recebesse porção dobrada do Espírito, e antes que Elias fosse transladado ao céu, arrebatado ao céu no redemoinho, eles passaram por 4 lugares. Partiram de Gilgal, Betel, Jericó, e depois passaram pelo Rio Jordão. Você vai ver que as 4 vezes em que Elias parece que testa o seu discípulo e diz: olha, fica aqui que eu preciso partir. Ele diz: não, eu vou onde você vai. Olha, agora eu vou para Betel. Não, eu também vou contigo. Olha, eu vou para Gilgal. Não, eu vou contigo. Olha, eu vou passar o Rio Jordão. E ele também passou junto. O que isso nos ensina?
Nós também, querido, precisamos de unção dobrada na nossa vida, sim ou não? Nós somos o povo que somos chamado povo pentecostal, e povo pentecostal tem porção dobrada, tem Espírito Santo, tem a vida de Deus dentro dele, tem o mover do Espírito. Nós precisamos também disso. E também precisamos ser arrebatados, ser transladados dessa terra, e isso está para acontecer, amém? Você crê nisso? Só que para que isso aconteça, também nas nossas vidas, nós precisamos passar por esses 4 lugares. E eu quero passear com você nesses 4 lugares, que nós vamos entender o que é isso. Aí no versículo 1, diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, eles partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Diz assim comigo: Gilgal fala de eu lidar com a minha carne. Olha, então o que eles faz? A primeira coisa, para chegar lá na porção dobrada para Eliseu e Elias ser transladado, eles precisam partir de Gilgal. O que Gilgal nos lembra na Bíblia? Que quando o povo estava andando pelo deserto, eles caminharam 40 anos, e aqueles jovens de 20 anos que não morreram no deserto e caminharam os 40 anos, os seus pais morreram, eles atravessaram, ou melhor, eles estavam antes de atravessar o Rio Jordão para conquistar a terra prometida. Você sabe o que Deus mandou fazer ali? Todo mundo vai circuncidar. Esse povo, essa geração não foi circuncidada. Ninguém pode receber a terra prometida se não ser circuncidado. Ninguém pode, querido, receber a unção dobrada se não for circuncidado. Ninguém pode ter o direito de ser arrebatado dessa terra se não for circuncidado. E o que é circuncidar? Cortar um pedaço de uma pele que puxava do pênis. Então eles deixaram a carne ali antes de atravessar o Rio Jordão. Você quer subir com o Senhor, amém? Quer a unção dobrada? Precisa jogar carne, precisa tirar carne, querido. Precisa tirar esse prepulso, precisa cortar esse pedaço de carne. Amém? E eu pergunto para você, a igreja hoje na face da terra, o cristianismo, tem ou não tem andado por um caminho de carne, sim ou não? Nós temos sentido isso, querido. E Deus está falando para a nossa geração, para nós aqui hoje. Minha igreja, se vocês quiserem unção dobrada, se vocês quiserem subir, quando eu vir nas nuvens te buscar, vocês precisam cortar esse prepúcio. Vocês precisam tirar de você essa carnalidade. Nós não nascemos na carne. A palavra do Senhor diz assim, ó: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós nascemos na carne, amém. Mas agora nós precisamos deixar essa carne nascer no Espírito, porque senão nós não veremos o reino de Deus. Então começa no Gilgal, começa nessa carne. Vamos partir daqui. Nasci na carne, amém. É o que Jesus disse aqui para o Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Carne é carne, Espírito é Espírito. Querido, Deus não deixou eles atravessar o Rio Jordão sem antes cortar o prepúcio. Doía cortar o prepúcio, sim ou não? Aquilo era alguns dias para recuperar de muita dor. Porque quando circuncida uma criança no 8º dia, a criança ela chora ali, mas é um negócio que passa tão rápido. Agora, você pegar um adulto e circuncidar ele, isso dói muito, muito sangue. Dói ou não dói? Dói, mas é preciso. Eu largar muitas coisas que... né? Tchuk-tchuk, não, isso não. Mas Deus está dizendo, querido, se você quer subir comigo, se você quer mais o meu Espírito, vai ter que largar isso. Porque se fosse fácil largar as coisas da carne para se apegar às coisas de Deus,
as igrejas estariam transbordando e todo mundo se convertendo. Porque tem muita gente que não vem, porque o mundo é muito bom, a carne é muito boa. E porque também que tem muito crente que ontem estava aqui, hoje não está mais e voltou para o mundo, porque não venceu, não quis cortar o prepúcio, não quis sangrar, não quis ver sangue descendo, não quis sentir dor. Só que quando a gente tem paixão e a gente ama Jesus de verdade, a gente não vê dor, querido. Pergunto para você, para quem já foi mãe aqui, na hora que a criança está para nascer, você tem tanto prazer em ver aquele filho que ficou 9 meses no teu ventre, ver a carinha dele, abraçar ele, cheirar ele, ouvir o chorinho dele, que você não está nem aí com a dor e com o sangue que vai ser derramado. Sabe por que a igreja não quer sentir dor de cortar o prepúcio? Porque não está apaixonado pelo Senhor Jesus o quanto deveria. Porque Ele esteve tão apaixonado por mim e por você, querido, mas é paixão mesmo. Você já viu que fala que quem é apaixonado até morre pelo outro? Era tanta paixão e tanta loucura, de paixão por nós, sendo pecadores, e não valíamos nada, que Ele foi lá na cruz sentir dor, derramar sangue, sofrer. E hoje a igreja não quer sofrer por Cristo. Pedro vai falar: ó, gente, Nero estava queimando gente, jogando para leões. Nero estava fazendo um estrago, né? E Pedro, bem nessa época, quando ele escreve a carta, era a fase de Nero. Ele diz: ó, não tende por tristeza sofrer por causa de Cristo, não. Tende isso como alegria. Porque toda irmandade está passando isso, alegria. Mas a igreja tem dificuldade de soltar, querido, esse excesso de carne, esse excesso de televisão, excesso de Facebook, excesso de WhatsApp, excesso, sei lá, de tantas coisas. Que tem muita coisa que é lícita, mas quando ela é excesso, ela passa a ser carne, passa a ser carnal. Hoje o problema não é tanto drogas, cocaína, crack. O problema hoje é droga, internet, droga, Facebook, droga. Hoje existem casas de recuperação para limpar, olha que interessante, para limpar quem é viciado no mundo digital, no mundo internet. E é o mesmo processo da cocaína. A pessoa, ela entra em frenesia, ela fica naqueles dias, a abstinência da internet. Isso aí é carne. Nós precisamos passar por Gilgal, querido. Vai ter que doer, vai ter que sangrar. Só que eu vou dizer uma coisa, vale a pena, viu? Vale a pena. As ruas de ouro nos esperam, a glória do Senhor nos espera. Nós vamos viver dentro da glória dele, lá naquela cidade. Não haverá lá o sol, porque ele é a nossa glória que vai brilhar. Vale a pena sangrar, vale a pena hoje abster-se, para amanhã você ter o prazer que vale a pena. Amém? O Colossenses 2:11 vai falar para nós: também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos. Olha lá, que jeito que se circuncida aqui, mas pelo despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Despojamento da carne é circuncisão. A igreja hoje que despoja da carne e das coisas que são pecados que a carne gosta, ela se circuncida, porque essa é a circuncisão de Cristo. Amém? Então, para mim dizer assim: ah, pastor, eu sou circuncidado, eu não sou. Querido, você sabe se você é ou não é. Você está despojando da carne? É circuncidado. Está atrelado às coisas da carne? Não é circuncidado. E se não passar por Gilgal, não vai chegar lá. Não vai chegar lá. A carne precisa ser julgada. Aí sabe o que diz lá em Josué 5:9? Quando eles vão passar, né, e o Senhor pede para que eles circuncidem. Aí Josué vai dizer assim no Josué 5:9: disse mais o Senhor a Josué: hoje, olha lá, eles circuncidaram, removi de vós o opróbio, a vergonha do Egito,
pelo que o nome daquele lugar chamou Gilgal, até o dia de hoje. Olha, ali quando eles removeram o prepúcio e jogaram, porque eles veio do Egito, hoje eu tirei de vocês a vergonha do Egito, a carne, eu tirei as coisas de lá. Você sabe que Gilgal significa rolo, pedra que rola, alguma coisa desse tipo, é o sentido da palavra Gilgal. Você sabe o que quer dizer isso, querido? Nós temos que passar o rolo na nossa carne. Foi ali que foi dado esse nome. O que é passar rolo? A palavra quebrantado, ou contrito também, no hebraico original, significa moído. Isaías 57:15, nós lemos até ontem na escola bíblica aqui, né? Que diz que ele habita num alto e sublime trono, habita a eternidade, mas habita também com o quebrantado e contrito do coração, aquele que está moído, quebrantado na presença do Senhor. Então, nós precisamos passar por Gilgal. Esse rolo tem que passar em nossa vida, esse rolo compressor tem que moer a nossa vida, querido. Eu sei que essa palavra, às vezes pode, não sei se está assustando algumas pessoas, mas nós precisamos ouvir isso. Não é melhor a gente ser disciplinado? Porque o pai diz em Hebreus, né? Aqueles que são os meus filhos, aceita a disciplina. O pai que ama, ele disciplina o seu filho. Os bastardos não querem, mas nós precisamos ouvir essas coisas. Como alguns pastores dizem, né, e é verdade, o culto que você sai e vai embora para tua casa e você não vai triste, tem alguma coisa errada. Você tem que ir pensando. Não estou dizendo que quando você sai feliz, não... mas a palavra ela tem que te... Olha o texto que eu vou usar, a palavra que eu vou usar, te incomodar. Puxa, eu não devia ter ido no culto hoje de manhã, que o pastor falou, está me incomodando. Será que eu vou ficar? Será que eu estou na carne? 1 Coríntios 11, Paulo vai falar, examine-se, pois, cada um a si mesmo. Examine aí. Seja o seu, aquele que vai te julgar, julga você mesmo. Estou na carne? Se está, querido, nós precisamos passar primeiro por esse lugar. Se não passar por aí, não adianta ir para o próximo passo. Primeiro, aniquilar a carne. Aí vamos lá no versículo 2, vamos andar, onde vai falar de Betel. Disse Elias a Eliseu, fica aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Elias era, né, ele tinha senso de humor, ele queria testar a paciência dos seus discípulos. Aí ele respondeu a Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram para Betel. Betel significa casa de Deus, né? Mas olha que interessante, diz assim comigo, Betel fala de mim lidando com o mundo. Você fala, mas Betel é a casa de Deus, o que tem que ver Betel lidando com a casa do mundo? Porque nós vamos ver qual a primeira vez que a palavra Betel aparece na Bíblia. Lá em Gênesis capítulo 12, onde Deus faz uma aliança com Abraão, que diz que ele teria uma grande descendência, aquela coisa toda. E aí diz que quando Deus fez essa aliança com ele, ele fez um altar e chamou aquele altar de Betel, casa de Deus. Só que olha que interessante, ele estava em Betel, mas o que aconteceu? Houve fome na terra. O que ele fez com Betel? Deixou Betel para trás, o altar da consagração, a presença do Senhor, e foi para onde? Qual o lugar que ele foi? Egito. E a gente sabe que na Bíblia Egito é tipo de mundo. Então quando a coisa apertou, ele correu para o mundo. Quando a coisa ficou difícil, correu para o mundo, deixou o altar. Jesus vai citar isso de uma maneira, parece que infantil, mas não é. Porque a parábola é uma coisa tão gostosa que a gente não esquece. A parábola lá do bom semeador, né, que saiu semeando. E uma delas caiu entre o quê? Tem a rocha e os espinhos. A rocha fala da tribulação. Caiu no solo rochoso, mas aí veio o sol, a tribulação, e ele morreu. Outros falam do cuidado do mundo. Estava lá nascendo, mas os espinheiros fechou e sufocou. Então, querido, nós precisamos tomar cuidado.
você tem um altar também, porque você fez uma aliança com o Senhor. Você tem um altar com Ele. Esse altar é Betel, a casa de Deus. Você é a casa de Deus. Diz para quem está do teu lado: você é a casa de Deus. Você é a casa de Deus. Isso está falando lá em, se eu não me falha a memória, em Hebreus capítulo 6, que a palavra está falando que a qual casa somos nós, a casa de Jesus. Fala de casa. Você é o Betel de Deus. Só que o que acontece? A gente tem um altar, a gente tem uma aliança, mas de repente a coisa aperta e a gente corre para o Egito. Gilgal fala de vencermos a carne, Betel fala de vencermos o mundo, querido. Você precisa vencer a carne para chegar lá, na unção dobrada e arrebatamento? Sim, mas precisa também vencer o mundo. Se você não vencer o mundo, querido, Cristo disse: eu venci o mundo. E a Bíblia vai falar: vocês são mais que vencedores, vão vencer também. Tudo vocês podem em mim que fortaleço vocês. Vocês vão vencer porque eu estou com vocês. Só que a gente não pode abandonar o altar. A gente não pode sair de Betel. Amém? Precisamos abrir mão do mundo. Precisamos abrir mão do mundo. Ô Senhor, nos ajuda. Nós não conseguimos se o Senhor não for. Nós oramos como Daniel, como Moisés orou, Senhor. Se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não for, eu não vou. Mas Ele está conosco. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. E a gente acha que isso é uma coisa só para agradar, uma ficção. Isso é realidade. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. A pergunta que eu faço: você está com Ele todos os dias da sua vida? Porque Ele está. Tem dia que a gente esquece dele. Tem dia que a gente corre. Não lembrou uma vez de dar um glória a Ele. Não lembrou uma vez dele, e depois vai dormir e chega cansado, do jeito que deita ronca, e Jesus fica ali de ar. Ele está conosco todos os dias. Amém? Então, quando você optar, querido, você quer o altar? Você quer a casa de Deus? Você quer Betel? Quando as coisas ficarem difíceis, não vai para o Egito. Sabe o que acontece? Parece que quando a gente fez um altar para Betel, o inimigo... Eu vou falar uma coisa que pode assustar, mas é realidade. Eu não sei que nível você está no seu espírito, porque aqui cada um está no nível, querido. Não adianta falar que todo mundo está no mesmo nível, que não está. E eu não quero dizer porque eu sou pastor que até eu esteja mais que você. Isso não tem nada a ver também. Você pode estar lá em cima e eu ainda estou aqui embaixo. Cada um está no seu nível. E agora eu esqueci o que eu ia falar. Que eu ia fazer um link aqui. Mas amém, não importa. O cabelinho vai ficando branco e a coisa não está fácil. Eu ia falar de ir para o Egito. Então cada um está no seu nível. Agora eu lembrei que eu ia falar, glória a Deus. Quando a gente diz assim: Senhor, eu quero mais. Você está aqui, você diz: eu quero subir mais. Ah, querido, vai ter fome, Canaã. Vai ter fome. Só que entenda, você vai passar e vai vencer. Você vai ter muito mais. O Eliseu pagou o preço, não largou, mas ele recebeu unção dobrada. Isso que eu quero dizer. O que você quer da sua vida na terra? Eu quero apenas viver, eu quero apenas curtir, eu quero apenas ser um engenheiro, professor. Esse é o sonho da minha vida, amém. Fica com o teu sonho. O meu sonho é subir e morar com Ele. Morar no quintal do Pai do céu. Esse é meu sonho. Mas quando a gente tem um altar de Betel e a gente diz: eu quero mais consagração, eu quero mais, parece que o Pai libera para que o inimigo coloque alguma coisa aí, só para ver se a gente vai para o Egito, ou se a gente fica ali firme. Senhor, o Senhor fez a promessa. O Senhor fez a promessa. A gente tem que ter o coração dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, se Deus quer nos livrar, Ele nos livra. Se não quiser, vai virar churrasquinho lá, mas dobrar os outros deuses, nós não faremos isso. Tem que ter esse coração, querido, que é fome, não tem problema, mas eu tenho um altar, eu não perco o altar da consagração. Estou aqui com Ele. Não perco esse altar por nada nessa vida, porque eu quero unção dobrada, porque eu quero subir aos céus. Você quer isso, querido? Você está desejando mais ou você fica com medo? O pastor falou que subir de nível. Não sei como Deus faz na vida de cada um, querido, de que jeito.
Às vezes não é, tem tantas vezes que as pessoas pensam de alguma coisa que vai ficar difícil, às vezes também só liga à área financeira, às vezes nem vai mexer no financeiro. Às vezes você pode começar a ter uns ataques, espiritualmente falando aí, você vai ter que resistir a esse processo. E não correr para o mundo, tem que resolver essas coisas. Ah, querido, não pode ceder. 1 Coríntios 10:13 diz assim, olha, o Abraão cedeu, né? E você vai ver que ele vai no Egito, e ele usa, como é que eu posso dizer aqui? A maneira do mundo viver, porque ele vai lá com a sua Sara, e Sara era uma gatona, porque ela chegou lá, o Egito inteiro cresceu os olhos em cima dela. E ele diz assim, ah, é minha irmã. O que ele fez aí? Ele mentiu. Ele usou os recursos do mundo. Por isso que eu disse, vai para o mundo, acaba usando os recursos do mundo. Mentira, querido, nós não podemos mentir por nada nessa vida. Até porque o pai da mentira a gente sabe quem é. É o diabo. E ele errou. Foi para o mundo, largou a consagração, acaba fazendo coisas que não deve. Ah, mas essa mentira é para mim não passar fome. Querido, passa fome e não minta. É melhor você passar fome do que ir para o inferno e receber o diabo como seu pai. Ó, toda vez que você for mentir, lembre do que eu estou falando para você. E quando você for mentir, é como se o diabo estivesse dizendo do lado, ô filhinho, vem com o papai. Vai mentir, lembra disso. Porque se você mentir, ele vai falar isso, vem com o papai. Aí o 1 Coríntios, querido, vai dizer, nós não podemos ceder, viu? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá. Por isso que ele é Jeová Jireh, ele sempre provê. Vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ah, eu não consegui. Ah, carne é fraca. Ah, não deu. Mentira! Se você está em Betel e está firme, ele proverá livramento. Você não vai morrer de fome, você não vai cair em tentação. A gente conhece a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, e ele não deixa, se a gente estiver em Betel. Mas se a gente for para o mundo, então a gente tem que saber, Betel fala para nós, a gente tem que aprender a lidar com o mundo. Você pensa que você vai levantar segundona amanhã e vai estar tudo bem para você? Que o inimigo não vai tentar o dia todo, que são 24 horas, embora um tanto a gente dorme, né? Mas o tempo que você está consciente, você acha que ele não vai tentar alguma coisa para fazer você ferir mais um pouquinho o coração do Pai? Mais um pouquinho o coração de Jesus? Mais um pouco o coração do Espírito Santo? Vai! Fica em Betel, querido, não ceda. Fica em Betel. Até porque Egito não é lugar de a gente erigir altar. Você vai ver que Abraão não erigiu altar no Egito. Aí aquele povo que ficou lá no Egito por tanto tempo, você não vê em nenhum lugar dizendo que o povo hebreu, quando Jacó subiu com a sua família, né, que José trouxe, depois eles ficaram lá por muito tempo, você não vai ver eles erigindo altar no Egito. Porque mundo não é lugar de eu levantar altar. Você vai ver que Deus vai falar para Moisés, fala para o faraó, que o meu povo precisa ir lá no Monte Sinai me adorar. Aqui não, no mundo não se adora, aqui não vai ter altar, aqui não vai ter sacrifício, o Egito é mundo. E tem tanta gente erguendo altar no mundo, querido, de uma maneira mundana. Certos shows gospel, não é todos, tem gente que vai mesmo para adorar e leva um povo a adorar, mas certos shows gospel não é nada mais do que erguendo altar no Egito. Só tem carne, só tem suor, mas não tem lágrima, não tem arrependimento, não tem mudança de vida. Isso é erguer altar no Egito. Betel,
Altar ao Senhor, no Egito não se erege altar. E o mundanismo, querido, tem roubado a presença do Espírito Santo. O mundanismo tem roubado a unção dobrada de nós. O mundanismo é que nem um vampiro, que tem sugado as nossas forças, as nossas energias. Você sabe, querido, que tem certos tipos de demônios que fazem isso. A pessoa está sempre... não tem força para nada. Às vezes não é nada físico, é demônio. Porque está tão no mundo, tem tantas coisas do mundo. E olha que interessante, olha que essa pessoa vai, os jovens, prestem atenção, principalmente vocês, vai fazer alguma coisa que é do mundo, cara, mas é uma energia que também às vezes não é natural, é sobrenatural. O bicho encosta ali, você chega a passar a noite numa internet, à noite fazendo sei lá o quê, mas quando você diz assim, eu preciso orar, acabou a energia, o vampiro vem ali e faz... Mas tem vampirismo espiritual, não sei se você sabe disso. Quem já estudou sobre satanismo sabe. Os satanistas têm uma técnica que ele encosta numa pessoa, ele senta, pode estar num consultório em qualquer lugar, eles chupam energia. Você sabe que os demônios, eles dependem de pecado, de coisas para sobreviver, eles estão desgraçados. E eles gostam de sugar energia, porque nós temos energia no nosso corpo. Se você não sabe, querido, fique sabendo. Você tem energia aí. Seu pensamento funcionando, acende uma lâmpada. De vez em quando você encosta em algum lugar, dá aquele choque. Estou falando até do corpo agora, mas no espírito, o seu espírito tem energia, tudo é energia. Cristo em nós é energia, mas não estou falando que ele é um poder agora, entenda bem o que eu estou dizendo, quero dizer, é a luz que brilha, é poder. Só que quando a gente começa muito mundo, o diabo vem e vai sugando, e vai sugando. O satanista, ele pode sentar de um lado e ele tem uma técnica que ele chupa. E a pessoa do lado começa a fazer assim, parece que vai desmaiar. Uma época que eu mexi com essas bobeiras, eu ia embaixo de árvore, quem não acredita, eu estou falando porque é verdade. Eu aprendi a desenvolver uma técnica de tirar a energia das árvores. Então aquele dia que eu estava, acontecia, viu? Estou falando, se a gente humano pode desenvolver uma técnica dessa, imagina o que o demônio não faz. Então, só para clarear a sua mente. Eu lembro que tinha dia que às vezes eu estava, nossa, cara, eu ia debaixo de uma árvore, tinha uma técnica que eu ficava lá, daqui a pouco, parecia que eu tinha levantado do sono, que gostoso. Eu tinha uma técnica de tirar a energia da árvore. Tudo que Deus criou tem energia, querido. Eu chupava aquela energia. Aí depois ficava tudo bem. Existe vampirismo espiritual. Tem crente que está tão no mundo que o diabo encosta e tira toda a energia dele. Ele não tem mais vontade de ler. Ele vai querer, que sono. Ele só abriu a Bíblia assim, para ler. Que sono que deu, vou dormir. Ele vai botar o joelho no chão. Ele fala, eu vou orar, e cai, pum, e dorme ali mesmo. Querido, nós temos que saber lidar com o mundo. O Senhor tem chamado na terra filhos espertos, filhos da luz, que têm sabedoria, que têm conhecimento. Vocês têm que saber discernir os espíritos. Você vai ver os apóstolos falando isso, discerne os espíritos, de onde que eles vêm. Presta atenção. E isso até dentro da casa de Deus. Presta atenção nos profetas. Tem muitos aí que são lobos. Presta atenção nos evangelhos estranhos que vão surgindo. Sai fora. Senão a gente está voltando para o Egito. O Senhor te chamou, querido, te deu sabedoria, te deu discernimento. Olha, o Espírito, quando lá diz na epístola de João, vós tende a unção. Não precisa que ninguém vos ensine. Ali não é ensinar de mestre, porque senão a palavra se contraria, porque diz que há um Deus mestre. Então, para que tem mestre, não precisa de unção, porque a gente já tem. Ali é conhecimento. Pega o contexto, volta um pouco para trás, está falando dos falsos profetas. Você não precisa que ninguém te ensine quem é o falso profeta. A unção que está em você vai olhar e dizer assim, opa, esse cara parece estar pregando uma coisa boa, mas aqui dentro está cheirando coisa ruim. O Espírito Santo está sinalizando para você. Para, isso é mundo. Vem com esses evangelhos estranhos que tem por aí. Uma vez salvo, salvo para sempre.
no sentido de que você pode voltar para o mundo e pecar, porque você já entregou a vida para Jesus. Isso aí é o diabo, isso aí é mundo, e a pessoa sai. Eu já um dia fiz uma confissão lá. Rapaz, mas você está num bar bebendo? Não, mas já fui salvo. Eu já confessei uma vez, o pastor chamou lá na frente, eu repeti tudo que ele falou lá, e eu já entreguei minha vida, já estou salvo. Meu nome está escrito no livro da vida. Inocentão, nem sabe que o inferno o aguarda. Cuidado com o mundo, nós temos que saber lidar com o mundo, querido. Vamos andar aqui. Vamos lá para o versículo 4. Isso aqui daria um estudo numa escola bíblica, hein? É longe, hein? Versículo 4. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Olha lá, vai para outro lugar. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então, quando a gente fala de Jericó, eles estavam indo para terceiro nível, que agora vão para Jericó. Então, já lidamos com a carne, cortamos o prepúcio, já lidamos aqui com o mundo, né? Betel, a gente tem que ficar em Betel e não ir para o Egito. Agora nós vamos lidar com o que aqui? Nós vamos, diz assim comigo, Jericó fala de eu tratar com Satanás e seus demônios. Parece que vocês, a hora que falou Satanás, todo mundo assim. Jericó é lugar de eu tratar com Satanás. É ele mesmo, querido. Você tratou com a carne, tratou com o mundo, tem que tratar com essas coisas aí também. Jericó foi a primeira cidade ela era grandemente fortificada. Olha, o povo andou no deserto, não podia pegar um lugar mais simples, já pegaram um osso duro de roer. Uma cidade grande fortificada, ela tinha 2 muros, um por fora, um por dentro, que dava mais ou menos de 4 a 6 metros, um muro distante do outro. Para derrubar aquilo não tinha como. Aí Deus fala: é essa que você vai conquistar, Jericó. Fortalezas, resistências. Aí você fala: crente não tem isso, está amarrado. Você que pensa que não tem. Claro que tem, querido. Amém? Porque nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nossa luta é contra isso. Não briga com seu irmão, não briga com o vizinho, não briga. Vai lá e luta com o bicho. Não que você vai lutar e sair no tapa com ele, entenda o que eu estou dizendo, é na oração, na autoridade. Ei aí vos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada absolutamente vos causará dano. Caiu alguma coisa. Se Jesus diz: eu dei autoridade, ô cabeção, o que você está fazendo? A gente não pode ter medo, porque a Bíblia diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia. Você vai lá em Apocalipse, eu acho que é capítulo 21, capítulo eu tenho certeza, não lembro o versículo, mas que diz assim: o primeiro da lista que vai para o fogo, sabe o que é? Os covardes. Covardes, vai falando uma lista: esses ficarão fora da cidade, esses ficarão, não entrarão. Que covarde que está falando? Covarde é aquele pessoa que diz que é crente, mas corre 3 dias do diabo, corre 3 dias de orar, corre 3 dias de enfrentar, corre 3 dias de guerrear, querido. Então você não sabe quem você é em Cristo, você precisa descobrir então. Quem você é e que autoridade você tem nele. Vai ter que passar por Jericó. Você pensa que você vai... não, Jericó eu não quero, até a carne, o mundo, vamos lá, mas... tem que... porque ele vem contra você, você não vai contra ele, vai ficar esperando ele te bater. Você está no ringue só levando pau, e você ficou olhando para Jesus. Jesus disse assim: é você que está aí, não sou eu. E toma daqui, toma dali. Jesus só dizendo lá, ó. E você ficar lá, pau, tomando. Querido, é hora de você dizer: Senhor, vai lá na beira do ringue e diz: unge minha luva aí. Você vai lá, você já é ungido, viu, querido, do Senhor, tá? Você vai lá, querido, mas dá uma de pá! E joga ele na lona de novo. É aquela situação que está ali encrencando. Entra num propósito, entra numa guerra, entra num jejum. Vai para o quarto, vai para o monte, vai embaixo da cama, vai onde você quiser, mas faça alguma coisa. Porque ele sabe que você é autoridade. É você que não sabe a autoridade que você é. Está fardado, tem espada, tem escudo, tem capacete, tem tudo, mas não sabe que você é. Você é um soldado, filho. Você é um soldado.
que o diabo tem? Nada, está pelado. Ele só tem uma coisa que a Bíblia diz que isso é a arma poderosa dele. Diz assim comigo: astúcia. Astúcia ele tem. Ele enganou Eva, ele não pegou a Eva lá com poder e diz: agora você come, porque eu sou poderoso. Não. Ele foi lá com astúcia e mentira. Isso ele vem fazendo por todas as gerações, vai fazer e tentar fazer conosco todos os dias e sempre. A astúcia. Você está armado até os dentes, tem sangue de Jesus, tem Espírito Santo, tem o nome de Jesus que é poder, tem tudo. Ele não tem nada, ele só tem a derrota que Jesus já o envergonhou. E nós já sabemos disso. Aí quando a gente vê uma Jericó, a gente diz: e agora? Quem poderá me salvar? Então é você que tem que levantar em guerra. Se eu não me engano é no livro de Judas que vai dizer assim: batalhe comigo em oração. Batalhar em oração. Na oração, nós entramos no mundo espiritual para enfrentar as hostes e colocar ela no lugar que é dela, embaixo do nosso pé. Sim ou não? Nós precisamos fazer isso. Não tem que lutar só com a carne e com o mundo. Nós precisamos também levantar-se contra o inimigo, porque Jesus já o venceu. Você fala: mas se Jesus venceu, por que ele continua? Porque ele é teimoso e ele ainda não foi julgado. Está solto ainda. Ele só é aquele que perdeu, mas não aceita que perdeu. Aí você vai lá e de novo você tem que se levantar, querido. Amém? Ó, foi para Jericó. Eliseu, nós precisamos ir para Jericó. Qual que é o princípio espiritual? Ó, você quer unção dobrada? E se eu também quero ser arrebatado, nós temos que passar por Jericó. Nós temos que ir contra essas hostes. 2 fatores, querido, que para a gente passar para o próximo aqui, que fez com que Jericó caísse. Diz assim comigo: a palavra de Deus e a posição que os filhos de Israel assumiram. Entendeu? Então, às vezes, ignorar as circunstâncias, sentimentos, é você confiar nas promessas das palavras de Deus, que ela vai acontecer, porque Deus prometeu e é a sua palavra. Não foi Deus que disse assim: ô Josué, fala para o povo rodear a cidade por 7 dias. Foi segundo a palavra de Deus. No 7º dia você rodeia 7 vezes e toca a buzina. Só faz o que eu mando. Derrubar o muro é comigo. Vocês não entendem de implosão, deixa comigo. Vocês não entendem de terremoto, deixa, isso aí é comigo. Só faz o que eu mando, quer dizer, obedece a minha palavra. Anda nela. Por isso que quando Josué até vai, no livro de Josué vai dizer assim, ó, nem para a direita nem para a esquerda, é na palavra. Não desvia dela. Aquilo que eu falar, faça do jeito que eu estou falando. E não importa o que vão falar e até o que você vai achar. Não me importa o que você acha, só obedeça a minha palavra. Então, para vencer essas resistências, primeiro eu queria andar na palavra. Não é só ter a palavra e entender, é andar nela. Andar nela. Então, primeira coisa, a palavra. E o segundo que nós vimos é assumir a posição. Permanecer pela fé nos lugares celestiais. Eu acho que até tem essa passagem mais para frente aqui. No Tiago, eu acho que é Efésios 2,6, eu acho não é. Que nós já estamos assentados nas regiões celestes com Cristo Jesus. Diz que nós já ressuscitamos, espiritualmente nós já estamos lá. E lá nós vamos ter as hostes abaixo dos nossos pés. A Bíblia não diz também, que nós acabamos de ler em Efésios 6 lá, que as forças estão nos ares? Mas a Bíblia também diz que eu estou assentado nas regiões celestes. E agora, a região celeste é para cima ou para baixo dos ares? Claro que é para cima. O lugar onde Jesus está é o lugar mais alto. Eles estão aqui, mas nós estamos aqui assentados com Cristo. Essa é a posição dos filhos de Deus. Eu fico lá. E lá eu obedeço a palavra. E lá eu ando na palavra. E a Jericó, o muro dela vai cair. O Senhor vai fazer tremer as resistências que tem tentado nos parar, esfriar, voltar para trás. Ó, quantos filhos de Deus poderiam ter evitado tantas coisas porque se afastaram do Senhor?
se ao invés de ter afastado, ter se levantado em guerra e oração, teriam continuado na casa de Deus, em qualquer lugar, em qualquer igreja, que tem bastante gente fazendo isso, saindo. Tem que ter esse princípio. Eu já estou avisando você, querido, para que amanhã você não perca o teu foco. Permaneça lá, ora, guerreia. Não quer ir sozinho? O irmão, me ajuda, pastor, me ajuda. Vamos fazer um propósito, vamos orar nesse sentido. E acabou, querido. Nós vamos implodir e explodir essas barreiras que se levantam. Porque eles ficam tão felizes quando a gente não faz nada. Porque mesmo que eles estão vendo que nós sabemos que são eles continuam felizes, porque diz, não estão fazendo nada. Diabo não tem medo de barulho, você pode ficar sossegado, que ele não tem medo de barulho. Ele não tem medo de voz grossa, de voz alta. Muito embora, não quero dizer que quando a gente vai expulsar, a gente fala assim, mas ele quer ver a autoridade que você tem. Aí foram 4 cabeçudos lá, diziam, nós expulsamos você em nome do Jesus que Paulo prega. O diabo só fez assim para eles. Inocentão, vão apanhar os 4. Você está orando que nem Paulo, você está gritando que nem Paulo, mas você não é do Senhor. Aí diz que os 4 apanharam do demônio e ficaram quase que nu. Então o diabo não tem medo de barulho, o diabo não tem medo, querido, de igreja grande. A nossa igreja tem 10 mil membros, o diabo fala, e eu com isso? Lembra? Eu sempre falo daquela mesma história, aquilo lá me marcou porque também é verdade. O pastor Cote contou lá da igreja nos Estados Unidos, que tinha 800 membros mais ou menos, e o menino foi tomado ali em profecia, e deram o microfone para o menino começou a falar, a voz do Senhor Jesus falando, se eu voltasse hoje nessa igreja, só 3 subiriam, de 800. É claro que ia ter um bando de gente naquela mesma hora pensando, vai saber se isso é verdade. O que Jesus falou ali? E para provar que sou eu que estou falando, desses 3 eu vou levar um. Aí o pastor no púlpito, morreu. O diabo não preocupa com a igreja grande. Não estou dizendo que é errado a igreja crescer, não é isso que eu estou dizendo. Ele não se preocupa com barulho, com a igreja grande, ele se preocupa com o povo que ora. Com o povo que vai para cima, com o povo que batalha, com o povo que pega a espada e faz alguma coisa com ela. A espada não foi feita para ficar tirando cutícula, cortando unha, essas coisas não. A espada foi feita para atravessar. Então nós temos que fazer alguma coisa. Tem alguma coisa errada? Entre em oração, entre em batalha. É alguém da sua família? Entre em batalha. Deus vai honrar. Permaneça nessa posição. Tiago 4,7, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas o que a gente faz com o diabo? A gente resiste. Ele fugirá de vós. Não sou eu que estou falando, querido. Será que o diabo foge? Quem está falando é Deus. Pode resistir que foge. Se vocês sujeitarem a mim, você pode resistir que foge. Ele pode querer dar uma de, não vou. Pode ver toda vez que manifesta o demônio, você vai sair não vou, é meu. Sempre ele vai falar isso. Daqui eu não saio. Ninguém pode me expulsar, porque eu sou forte. Mas não é mais forte que Jesus. Você fala, não é no meu nome que você vai sair, inocentão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aquele que te venceu. Sai! E ele sai. Pode dar uns pulos, pode dar uns berros, pode fazer o que quiser, mas que vai sair, vai. Você viu que tem polícia que vai prender certo tipo de cara que dá um trabalho? Não dá? O cara pula, o cara rola, o cara chuta, o cara acerta, ele pode fazer o que quiser, mas que ele vai para a cadeia, ele vai. Outros já são mais sossegadinhos, né? Ô senhor, desculpa aí senhor, não fui eu senhor. Outros já são mais violentos. Não importa, quanto mais violência, mais apanha. Mais apanha. Mas que vai preso, vai. Glória a Deus, querido. Para encerrar. E eu estou suando aqui, não sei vocês aí. Versículo 6. A palavra de Deus diz assim: disse-lhe, pois, Elias:
fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos para o Jordão. Diz assim comigo: o Rio Jordão fala de mim, tratando com a morte. Ó, já passamos pela carne, já passamos pelo, lembra aí, o mundo, já passamos lidando com as resistências espirituais, agora nós vamos lidar com a morte. O Rio Jordão fala de morte, poder da morte. Então cruzar o Rio Jordão significa vencer a morte. Isso é o arrebatamento. Temos que vencer a morte antes de ser arrebatado. E por que você fala assim, mas por que, pastor, que o Rio Jordão tem a ver com morte? Vamos lembrar na Bíblia então. Jesus foi batizado em que rio? Jordão. Batismo é símbolo do quê? De morte. Foste, pois, sepultado com ele no batismo pela morte. Mas depois fala da ressurreição. Jesus também, quando saiu das águas do batismo, tipificando que ele morreu, e agora ele estava saindo da água, o que acontece? O Espírito Santo desce sobre ele. Para nós é a mesma coisa. Batismo, água fala de morte, Jordão fala de nós lidarmos com a morte. Então nós vamos ressuscitar com Cristo também, né? Habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou. O Espírito Santo que habita em você, o mesmo que entrou em Cristo lá, querido, quando ele saiu do batismo. Aí diz aqui, ó: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Temos que passar pela morte, temos que morrer para nós mesmos. Ou coisa dura morrer para nós mesmos, né? A gente pode morrer às vezes por algumas coisas, mas morrer para nós mesmos, ó, estou morto para sempre. Só que Jesus não ressuscitou antes de morrer. E eu vou falar para você, querido, você não vai ser arrebatado se você não morrer. Diz para quem está do teu lado: você não vai ser arrebatado se você não morrer. E o maior poder do diabo, o que é? A morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus já venceu ela. Por que fala o último inimigo? Porque ninguém ressuscitou ainda. Os justos ainda vão ressuscitar, quem já morreu, e os ímpios também para o juízo. Então tem um poder essa morte. Mas o diabo ainda, vamos falar assim, o último inimigo ainda é a morte, mas Jesus tem poder sobre a morte. Ele não diz assim lá, Hebreus 2,14: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Jesus destruiu o diabo através da morte. E o coraçãozinho dele parou. Acho que todo mundo que olhou ele diz: morreu. É a morte que destruiu o poder do diabo. Porque através da morte, ao terceiro dia, Jesus diz: eu vou mostrar para vocês. Morte, eu vou mostrar para você quem sou eu. Aonde está o teu aguilhão, ó morte? Que dê a tua força, ó morte. Porque, querido, ele é o trunfo do diabo. Ele enfiou o pecado no mundo, agora todo mundo morre. Aí Jesus vai lá e a vida sugou a morte, e ele se levanta ao terceiro dia. E aí ele faz a promessa: vocês também vão todos ressuscitar. O diabo perdeu. Amém? O diabo perdeu. Glória a Deus. Muitas pessoas hoje, querido, às vezes até recusam a cruzar o Rio Jordão e não buscam esse poder da ressurreição. Não querem cruzar, não querem passar pela morte. Essa palavra, olha o que diz ali, não sei se você vai entender ali, mas eu vou ler para você aqui. O que Paulo fala? O que Paulo estimava muito? Ele diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Tem que passar pela morte. Eu me conformo com Jesus na morte. Eu morro com ele, eu morri com ele. Se não morrer com ele, não ressuscita. Com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos.
não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Estou passando a morte, estou morrendo com Cristo, estou morrendo para tudo, para que eu possa ressuscitar com Ele. Ô querido, nós precisamos cruzar esse rio. E eu vou dizendo, passou por Gilgal, Betel, passou por Jericó. Se você pular um deles, ou se não tiver na sequência, esquece, não tem unção dobrada, não tem arrebatamento. Glória a Deus. Só os mortos subirão na ressurreição. Olha que interessante. Você fala, pastor, o senhor está falando daqueles santos que morreu e o corpo está no túmulo? Não, daqueles e de nós, porque eles estão mortos e nós também temos que estar. Se você não estiver morto, você não ressuscita. Mas não é morto para Deus, é morto para o pecado. Considerai-vos, diz lá em Romanos 6,11, se não me falha a memória, considerai-vos, pois, mortos para o pecado, mas vivo para Deus. E eu morro para o pecado quando eu morro com Cristo, quando eu vou para a cruz. Isso é atravessar o Jordão, não é para qualquer um, não. Aliás, eu vou dizer, o céu não é para qualquer um, querido. Reinar com Cristo por 1000 anos não é para qualquer um. Não estou dizendo que nós somos uma classe especial, que eu esteja falando, olha, o pastor ele é mais lindão. Não, estou falando para todos nós aqui. É para quem quer pagar preço, para quem quer atravessar Rio Jordão, para quem quer passar pela morte. Amém? E para encerrar a primeira parte, mentira, é aquela passagem que eu já citei lá atrás, mas vou citar ela aqui de novo. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Passou pela morte, agora tem o poder da ressurreição. Você pode trazer ressurreição, querido, se você passou pela morte, você já está sentado com Cristo. Olha, você pode trazer ressurreição no teu casamento, ressurreição no teu emocional, ressurreição na tua família. Onde tem coisa morta, a vida vai passar por ali. Amém? A vida vai passar por ali, porque o poder da ressurreição está no nosso espírito. Glória a Deus. Aprenda a resistir o poder da morte, querido. Então, se nós queremos, e isso vai de você desejar ou não, unção dobrada e ser arrebatados com o Senhor, vamos passar por Gilgal, vamos cortar o prepúcio, deixar a carne ali, vamos passar por Betel, altar da consagração. Daqui eu não saio, não vou para o Egito quando a coisa, não, eu fico no altar. Se for possível, eu morro agarrado com o altar, mas para o Egito eu não vou. Saber lidar com o mundo. Temos que passar por Jericó. As resistências estão aí. E se você é um filho de Deus de verdade, você pode ter certeza que seu nomezinho está ali no começo da lista dele. Só que tem uma coisa, querido, o teu nome também está na lista do livro da vida, e você tem autoridade sobre eles. Bota a ordem na casa. Bota a ordem na casa, querido. É o que Deus manda dizer aqui, não sei. Alguém está precisando ouvir isso. Bota a ordem na casa. Levanta-se, não deixa o bicho fazer festa. Bota a ordem na casa. Você vai dizer, parou. Até agora foi festa, agora acabou, agora é guerra. É fogo na sua cabeça. É espada da glória. Vai ser destronado e vai sair em nome de Jesus. Não importa o nome do Espírito, você fala Espírito disso e vaza. Bota a ordem na casa, querido. E por último, temos que passar pelo Rio Jordão. Se a gente não morre, a gente não ressuscita. Se a gente não morre, nós não somos transladados ao céu como Elias foi. Amém? Nos coloquemos em pé. Quero só cantar um